A gente já falou que é muito difícil considerar exatamente o momento em que um pré-diabético vira diabético. Existe talvez uma definição por exame, mas o momento em que isso acontece é muito difícil da gente falar. Qual seria o benefício de, por exemplo, identificar pessoas ainda num período de pré-doença? Dá para, por exemplo, intervir de forma precoce e diminuir a chance de progressão? Eu vejo que tem 2 benefícios e um que, especialmente em várias dessas doenças que a gente está falando, são ligadas a uma questão que vai ser o super benefício. Super benefício. Os 2 benefícios. Primeiro lugar, você evita a progressão da doença. Então, você evita que a pessoa tenha diabetes, no caso do pré-diabetes. É claro, né? Você falou, chega até a ser engraçado, né? Você tem uma glicemia de 125. Você tem um pré-diabetes. Ah, você fez um exame agora deu 126. Cara, agora você tem diabetes. Hum. Claro que isso é uma coisa muito arbitrária. Mas vamos pegar aqui, você tem uma glicemia de 110, que claramente é um pré-diabético, ou você tem uma glicemia de 200, que claramente é um diabético, glicemia de jejum, né, que eu tô falando. Nesse caso, qual que é a grande vantagem? Você tratando o pré-diabetes, você evita a progressão do diabetes, porque se você tiver diabetes, você vai ter que usar remédios, que talvez você pode até ter que começar a usar um pré-diabetes, mas talvez você tenha que usar até insulina. Então você evita você ter todos esses problemas ligados à doença. Então você evita ter justamente que tratar uma doença que você não precisaria tratar. Esse é o grande ponto. Então você evita uma progressão para uma doença, assim como a pré-hipertensão e hipertensão. Você também evita a progressão, talvez você tenha que tomar muito menos remédio na pré-hipertensão em relação à hipertensão arterial. Agora, outro benefício que eu acho que é bem importante é que já os estágios pré-doença representam risco, que é o que eu falei. Uma pessoa com pré-diabetes, ela já tem um risco aumentado de doença cardiovascular em relação à pessoa que não tem pré-diabetes. Uma pessoa com pré-hipertensão, que é até um conceito que nem é mais tão utilizada, mas digamos assim, uma pessoa com uma hipertensão arterial limítrofe ou uma hipertensão arterial muito leve, ela já tem mais risco de ter uma doença cardiovascular do que uma pessoa que não tem hipertensão, tem uma pressão boa, uma pressão normal. Então, se você tratar, você já diminui o seu risco no momento atual e, além disso, você diminui o risco da evolução da doença. E muitas vezes a evolução da doença, ela representa um dano irreversível. O caso do diabetes é o melhor para exemplificar isso. Porque o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 ele acontece por uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz, que entre várias outras ações que ela tem no corpo, ela facilita a entrada de glicose nas células e ela impede, na verdade, ela bloqueia a produção de glicose pelo fígado. Ele tem esses 2 grandes efeitos em relação à glicose. Uhum. Quando você tem uma resistência insulínica, então você começa a ter uma dificuldade de fazer a glicose entrar na célula, então a glicose acaba se acumulando no sangue, e você também tem o seu fígado continua produzindo glicose mesmo quando você tem uma glicose alta no sangue. Então esses 2 fatores levam a uma hiperglicemia. O que a gente faz? O nosso corpo ele compensa aumentando a produção de insulina. Então se tem uma resistência ao efeito da insulina, vamos produzir mais. Então não está resolvendo essa quantidade X, vão aumentar a produção de insulina. Então a resistência insulínica, ela tem como marca um aumento na quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. Então a gente tem uma hiperinsulinemia. Essa é a marca dos estágios iniciais do diabetes. Digamos assim, esse é o contínuo. Lembra que a gente falou que é um contínuo? O Uhum. início é isso, uma resistência insulínica levando a um aumento na produção de insulina pelo pâncreas. Qual que é o problema? Em algum momento o seu pâncreas não aguenta. O seu pâncreas não consegue combater, ele não consegue compensar essa resistência insulínica e ele começa a ter falha de produção também. Uhum. Quando o seu pâncreas começa a ter falha de produção, isso pode ser irreversível. Você, mesmo que depois que você resolva o problema, que você, por exemplo, que a resistência insulínica, ela é quase sempre, muitas vezes, causada pela obesidade abdominal. Então, a gordura abdominal, ela por mecanismos de inflamação, ela gera essa resistência insulínica. Vários outros mecanismos, mas tem um mecanismo inflamatório muito presente nisso. Então, mesmo se você já tem o diabetes, se você deixou avançar muito a doença, mesmo que você resolva a sua obesidade abdominal, mesmo que você tenha um metabolismo perfeito, você não vai conseguir mais, porque o seu pâncreas já tem um problema de produção de insulina. Então, o seu diabetes, que era um diabetes causado só por resistência insulínica, ele passa também a ser causado por um problema de produção, e esse problema não é reversível. Então, muitas vezes, quando você trata a pré-doença, você consegue resolver o problema e não depender mais de remédio.
Quando você já tem a doença, especialmente se essa doença já está avançada, se você já tem, por exemplo, uma glicemia de 250, 300, 350, se você já tem uma glicemia muito aumentada, cara, mesmo que você resolva o que causou, que, por exemplo, para muita gente é obesidade abdominal, você não vai resolver o problema. Você vai continuar precisando tratar. Então, esses são os grandes benefícios. Evitar o avanço da doença e você também evitar o risco que mesmo a pré-doença já leva a você. Agora, no caso específico, lembra que eu falei do grande benefício? Né? O grande benefício para mim é, no caso específico da resistência insulínica, expliquei a resistência insulínica e, na verdade, a resistência insulínica ela gera uma série de problemas que, em conjunto, são chamadas de síndrome metabólica. Perfeito. A síndrome metabólica também já foi chamada de síndrome X, antigamente, era chamada assim. Ela é um dos grandes problemas atuais, muita gente tem, e ela é composta por obesidade abdominal, então uma circunferência abdominal acima de 102 centímetros para homem e acima de 88 centímetros para mulheres, com hipertensão arterial, diabetes ou pré-diabetes, então alterações da glicemia, aumento do triglicerídeos, redução do HDL, e hoje em dia a gente já inclui também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Você ter pelo menos 2 desses fatores associados à obesidade abdominal. Essa é a síndrome metabólica. Se você resolve o problema da síndrome metabólica, que ela é, querendo ou não, uma pré-doença, né? Porque o grande problema da síndrome metabólica é qual? Porque ela tem um grande fator de risco para doença cardiovascular, para infarto, para AVC, até para câncer também. Quando você resolve a síndrome metabólica, além de você diminuir o seu risco para essas doenças, o fator que talvez seja o mais importante, que eu vejo muito pouca gente falando, muito pouco médico exaltando na hora de fazer o tratamento, é que você se sente melhor imediatamente. Essa é a realidade. As pessoas se sentem melhor, as pessoas sentem mais energia, as pessoas melhoram problemas até psicológicos, até doenças psiquiátricas, têm um controle muito melhor depois que você resolve a sua síndrome metabólica. Todo mundo sabe, né? É um senso comum. Você emagrecer, você resolver o seu problema de obesidade, e a obesidade está muito ligada à síndrome metabólica, faz você se sentir melhor. Então, para mim, o ápice da medicina preventiva é quando a gente resolve uma pré-doença, por exemplo, e aí resolvendo a pré-doença, a gente evita a doença que poderia ser logo em seguida, né? Pré-diabetes, a gente evita o diabetes, a gente evita a doença lá na frente, que seria um infarto, por exemplo, e principalmente quando a gente resolve a qualidade de vida atual. Então, a pessoa dorme melhor, por exemplo. É outra coisa muito ligada à síndrome metabólica. Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas falam um pouco. As medidas preventivas ideais não são aquelas que só resolvem a doença daqui a 10 anos. São aquelas que também melhoram a sua qualidade de vida hoje. Perfeito. E talvez até eu diria que o ápice da medicina preventiva seria até a gente evitar que a pessoa esteja no estágio de pré-doença, né? Que é o que a gente tenta aqui, logicamente tentando trazer conhecimento e hábitos de vida saudáveis para que a pessoa nem chegue a esse estágio, mas que ela tenha consciência de que ele existe e que ele deve ser um sinal amarelo para esse processo, principalmente quando a gente fala da síndrome metabólica, né? Que começa com a resistência à insulina e que vai causar todos esses problemas, alteração na pressão, alteração nos triglicerídeos, HDL, alteração na circunferência abdominal, na própria glicemia, e que, se não tratado, vão gerar problemas lá na frente, não só relacionados só à obesidade, né? A parte de qualidade de vida como um todo da pessoa, mas também no risco cardiovascular lá na frente. E talvez você citou bem a esteatose, né, que é a que a gente chama de hoje gordura no fígado e que durante muito tempo não foi considerada um critério e até hoje não é considerado um critério em si, mas está muito associada à síndrome metabólica. Ela é uma condição hoje extremamente comum, né? Ela não é saudável, mas ela é extremamente comum. Ela também deve ser vista, mesmo nos seus graus leves, como uma condição pré-doença e, por exemplo, já dá para melhorar a síndrome metabólica e a esteatose em específico, mudando hábitos de vida da pessoa? Essa é uma questão. A esteatose hepática é bastante simbólica, porque ela foi descoberta antigamente, até 50, 60 anos atrás, quando a obesidade era rara, como a gente falou, a síndrome metabólica também era rara, e basicamente gordura no fígado era um sinal de doença alcoólica no fígado. Sim. Qualquer médico ou qualquer cirurgião que abrisse, por exemplo, o abdômen e visse um fígado com muita gordura, ele já teria certeza, essa pessoa é uma pessoa que bebia, é uma pessoa alcoólatra. Uma necrópsia, você via um fígado com esteatose, um fígado com gordura, a pessoa que fez a necrópsia já sabia.
essa pessoa bebia. Essa pessoa tem problema com álcool, tinha, no caso da necrópsia, problema com álcool. E aí ela foi descoberta justamente um cirurgião olhando um fígado e ficando impressionado, que era uma pessoa que na ficha tinha dito que nunca tinha bebido, era um abstêmio, que tinha um fígado repleto de gordura. E aí começou-se a estudar esse assunto. Se eu não me engano, isso foi nos Estados Unidos. E, cara, com o avanço da obesidade, do sobrepeso da obesidade, é o que o Jorge falou, se tornou algo comum. Hoje em dia, a principal causa de fígado gorduroso não é o álcool mais. Apesar do álcool continuar sendo um problema, a principal causa de fígado gorduroso é a síndrome metabólica, é a obesidade. Até o nome da condição mudou, né? A gente chamava de esteatose não alcoólica e ela passou a ser metabólica, né? Era esteatose hepática não alcoólica. Por quê? Porque a esteatose hepática, se você falasse só, as pessoas já relacionavam o álcool automaticamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, daqui a pouco vai ser o contrário. Esteatose hepática alcoólica. Porque a esteatose hepática normal é a esteatose metabólica, como você falou. Então, isso é curioso e é bastante representativo do momento que a gente vive. Agora, como pré-doença, isso é importante também, porque as pessoas morrem de medo da esteatose hepática, né? Pô, problema no fígado, né? É engraçado isso, né? Porque ter uma glicose aumentada no sangue, normal, não sei o quê. Agora, pô, tem uma gordura no fígado, ferrou, vai dar problema. Então, assim, é natural as pessoas terem essa insegurança. E a esteatose hepática, ela pode evoluir para um problema maior no fígado. Sim. Então, existe também a evolução de esteatose hepática para cirrose hepática. E aí, a cirrose, da mesma maneira que eu falei do diabetes, a cirrose é irreversível. Cirrose, a gente está falando de fibrose. E a fibrose é irreversível. Então, se a pessoa deixa a esteatose hepática dela evoluir para uma cirrose hepática, mesmo que ela resolva a síndrome metabólica depois, ela vai continuar tendo uma doença crônica grave no fígado. Então, existe sim essa evolução. E é mais uma coisa que antigamente a cirrose hepática, a gente tinha duas alternativas. Ou é álcool ou era hepatite. As duas grandes causas de cirrose hepática. Agora surgiu essa terceira causa que está avançando cada vez mais. E já é em muitas áreas do mundo como a principal causa de cirrose, né? Já é em muitos lugares e possivelmente vai avançar ainda mais como a principal causa de cirrose hepática. Então, assim... Antes, até eu digo antes, eu entrei na faculdade em 2010. Sim. Então a gente fez faculdade de 2010 a 2015, 2016. Cara, mesmo nessa época, ainda a esteatose hepática era considerada, pelo menos aqui, tudo bem que tinha um certo desatualização, sim, mas a gente falava muito mais do álcool e da hepatite. Hoje em dia, em vários lugares, como o Jorge falou, a esteatose hepática metabólica é a principal causa de cirrose. Mas, além de ser uma pré-doença no próprio fígado, aí que é o ponto. Sim, a esteatose hepática ela pode virar a cirrose, ela pode evoluir para a cirrose, mas isso acontece na minoria dos casos. Só que, além de ser uma pré-doença para o fígado, ela é uma pré-doença para as doenças cardiovasculares. E não é que a esteatose hepática diretamente cause a doença cardiovascular, mas ela é, na verdade, um marcador da síndrome metabólica. Esse é o grande ponto. Ela é um sinal que o seu metabolismo está doente. E o seu metabolismo doente que vai gerar o infarto. E aí também a gente não sabe exatamente por que a síndrome metabólica gera o infarto. Será que é por causa da inflamação crônica? Isso é uma ótima hipótese, por exemplo. Será que é por causa da hipertensão arterial? Com certeza isso está relacionado de alguma forma. A gente não sabe exatamente, mas a gente tem certeza que a síndrome metabólica é um enorme fator de risco para doenças cardiovasculares. E a esteatose hepática, por ser um marcador de doença metabólica, também. Então, se eu virasse para uma pessoa e falasse assim, cara, você tem esteatose hepática, mas eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, você não vai ter cirrose hepática, fica tranquilo. Seu fígado não vai ser o problema. A pessoa não pode ficar tranquila com isso. Porque o problema principal da esteatose hepática não é a possibilidade da cirrose. Claro que isso também é um problema, mas não é o principal problema. O principal problema é que ela é praticamente uma prova que o seu metabolismo está doente. É uma prova que você tem. Não dá para ter certeza que você tem a síndrome metabólica, porque você pode ainda não ter. Mas você está nesse contínuo, você está nessa avenida, tá? Você está nessa rua. Você pode ainda não ter chegado lá, mas você está nessa avenida da síndrome metabólica. E isso, por si só, é um enorme fator de risco cardiovascular. Perfeito. Inclusive, oriento o pessoal que está acompanhando a gente a acompanhar também o episódio que foi feito sobre esteatose hepática aqui no nosso canal, em que a gente falou bastante sobre esse processo, sobre a doença como um todo, esteatose, como ela está relacionada não só à síndrome metabólica, mas todos esses eventos cardiovasculares lá no futuro. Então, oriento o pessoal a acompanhar. Eu fiquei curioso, Jorge, porque a gente falou da síndrome metabólica aqui, eu quero que vocês pensem aí.
quais critérios de síndrome metabólica vocês têm? Eu falei, ó, obesidade abdominal para homens acima de 102 centímetros, para mulheres acima de 88 centímetros. Hipertensão arterial. Hipertensão arterial é um pouco mais... não é tão objetivo assim, mas vamos considerar uma pressão acima de 14/9, com certeza como uma hipertensão arterial. Se for acima de 13/8, já é um problema. 135/80 e pouco, já é um problema. Mas uma pressão arterial aumentada. Pré-diabetes ou diabetes. Então, uma glicemia de jejum de 100 para cima ou uma hemoglobina glicada de 5,7 para cima. HDL baixo. Para homens, abaixo de 50, para mulheres, abaixo de 40, mais ou menos. Triglicerídeos alto, acima de 150 seria o critério. E gordura no fígado. Respondam quais desses critérios vocês sabem que vocês têm. Então, eu sei que eu tenho minha circunferência abdominal acima de 88, eu sou mulher. Então, esse eu tenho. Eu tenho triglicerídeo alto. Eu tenho a glicemia alta. Porque tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos, se eu não me engano, é quase 90%, acho que é 88% das pessoas fecham pelo menos um ou dois dos critérios de síndrome metabólica. Então, assim, a doença metabólica é uma enorme epidemia nos Estados Unidos, e o Brasil, ele vem meio que a galope, né? Ele está um pouco atrasado, então, nesse caso, o atraso é bom, né? Nesse caso, a gente ainda não chegou lá, nesse nível tão estrondoso de síndrome metabólica, mas com certeza a gente está chegando, a gente também está nessa avenida, como eu estou falando.